Abra sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 10. Hoje nós vamos ler do verso 24 até o 48. Então acompanhe a leitura desse texto belíssimo, continuarmos nossa exposição no livro de Atos. Atos 10, 24 a 48. Está assim registrado. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias que, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Amém. Os desafios da pregação do Evangelho. Esse é o tema da nossa reflexão, nossa meditação desta noite. Lembrando o nosso tema geral: soberana vontade de Deus e a ação do Espírito Santo na vida da igreja. O capítulo 10 tem o tema geral: o Evangelho rompendo
barreiras. E hoje, nesse recorte, 24 a 48 do capítulo 10, o desafio da pregação do Evangelho. E, meus amados, essa segunda parte do capítulo 10 de Atos, nós podemos constatar 3 momentos bem definidos, quais sejam o encontro de Pedro com Cornélio, a pregação do Evangelho a Cornélio através de Pedro e o resultado da pregação do Evangelho. Isso é muito claro no texto que nós acabamos de ler. E, meus amados, a princípio e de primeira, o que nós constatamos, tanto nesse texto, como no estudo do Evangelho como um todo, é que pregar o Evangelho não é tarefa fácil. Porque, se você lembrar, domingo passado, nós expomos essa parte anterior de Pedro e de Cornélio. Cornélio tendo a visão, e Pedro tendo uma visão, ou entrando no êxtase, e nós vimos o quanto Pedro relutou para entender isso. E nós colocamos domingo que uma das dificuldades para pregar o Evangelho pode estar ligada ao nosso jeito de ver as coisas. Em outras palavras, aos nossos pecados. E por que isso? Porque nós carregamos preconceito em nosso coração, nós carregamos orgulho, soberba, ou ainda medo, timidez. Esse medo não é de ler a Bíblia e dizer, é o medo dos homens. Como eles vão nos receber? E que nós, hoje pela manhã, estudando, né, o Evangelho de Jesus Cristo, um livreto que estamos estudando, nós colocamos isso, que é bem provável que você e eu sejamos rejeitados quando falar de Jesus. A probabilidade disso é grande. E até eu coloquei, né, pensando no nosso contexto, você, assim como eu, que uso as redes sociais para falar de Jesus, nós podemos ser, na linguagem, cancelados. Não é? Cancelados. Essa é a dimensão da dificuldade de pregar o Evangelho. E, como se não bastassem essas barreiras, nós ainda temos os inimigos da cruz de Cristo. E estes estão o tempo todo sendo impulsionados por Satanás. Então, diante disso, eu quero apresentar nessa noite, pelo menos 3 desafios em pregar o Evangelho. E o primeiro que eu destaco é o desafio da obediência a Deus. E esse desafio da obediência a Deus é um dos desafios que diz respeito não apenas a pregar o Evangelho, mas a nossa vida cristã como um todo. É desafiador nós obedecermos a Deus. E sabem por quê, meus amados? Isso está em nós, desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando pecaram, se rebelaram contra Deus, isso passou para nós, e nós continuamos do mesmo jeito, não querendo obedecer a Deus. Mas observe que o texto nos faz olhar alguns detalhes. Volte os olhos para o versículo 23, a parte B. A parte A diz que Pedro, né, viu lá os homens que chegaram, lá enviados de Cornélio, e diz Pedro então, convidando-os a entrar, hospedou-os. Ficou com eles naquele dia, naquela noite. Aí, a parte B do versículo 23. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. E aí você vai vendo toda a narrativa até o versículo 35. O que é que nós enxergamos aqui? E nós dissemos domingo, tanto Cornélio, como os homens que Cornélio enviou,
e agora a gente vendo Pedro, todos eles nos ensinam que quando Deus mandar, ainda que não compreendamos, obedeçamos. Pedro não compreendeu, a princípio, a visão. O que é que Deus queria ensinar a Pedro? Cornélio não entendeu muito, por que é que eu tenho que mandar chamar Pedro? Mas o fez. Os servos de Cornélio foram, e agora a gente está vendo que Pedro está obedecendo e ir até a cidade de Cesareia, para a casa de Cornélio, mesmo sem compreender. Veja o versículo 29, o que é que diz? Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto, por que motivo vocês mandaram me chamar? Estão vendo aí? Pedro está dizendo, eu não entendi, mas eu vim. E vim sem hesitar ou sem vacilar. Ou seja, Pedro está dizendo, eu obedeci a Deus, ainda que eu não tenha entendido muito a ordem de Deus, mas eu vim. A visão de Pedro, né, que Deus deu a Pedro lá em Jope, ele ainda não sabia a razão porquê daquilo tudo, mas agora Pedro está dizendo, eu vim sem vacilar. E assim, meus amados, Pedro está dizendo que obedecer a Deus é o desafio para as nossas vidas. Verso 24, diz que quando ele chegou a Cesareia, diz lá, Cornélio estava esperando, e reuniu seus parentes e amigos íntimos. Agora observe, Cornélio também está ensinando obediência, porque Cornélio não sabia o que Pedro viria dizer, não sabia, mas sabia que era a vontade de Deus que ele mandasse chamar Pedro, e ele mandou, e Pedro veio. Então vejam, dois exemplos de obediência a Deus, o desafio que deve nos alcançar. E vejam que Cornélio, mesmo sem saber o que Pedro ia dizer, colocou no coração reunir a família, os parentes e os amigos íntimos. É o que diz o texto aí para nós, verso 24. Tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Ou seja, Cornélio está entendendo que o que Pedro vem a dizer é algo de Deus, baseado na visão que ele teve do anjo. Agora, o texto continua, verso 25. Quando Pedro entrou na casa de Cornélio, ele teve um gesto que Pedro reprovou. Verso 25, quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e prostrando-se aos pés dele, o adorou. Qual foi a reação de Pedro? Verso 26, Pedro o levantou dizendo, levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Meus amados, a ação de Cornélio é natural, ele era um militar, e ele entendia que a maneira de se reverenciar alguém era prostrando-se aos pés. E Pedro vai dizer, Cornélio, não faça isso. O gesto de Pedro nos ensina a obediência. Sabem por quê? Nós, muitas vezes, estamos querendo roubar a glória de Deus. Mas Pedro diz, não, Cornélio, fique de pé, eu também sou homem como você. Ou seja, Pedro está dizendo, Cornélio, a adoração somente a Deus, somente a Deus. Deixe sua Bíblia marcada em Atos, e volte comigo lá para o início da Bíblia, Êxodo, capítulo 20, Êxodo 20, versos 3 e 4. Êxodo 20, 3 e 4. Deus falando para Moisés registrar o conhecido 10 mandamentos. Verso 3 e verso 4 de Êxodo 20. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste cultos a elas, porque eu, o Senhor, sou Deus, Deus zeloso. Então, claramente, Pedro está dizendo, Cornélio, o mandamento de Deus é para não adorar nem coisas
nem homens. Adoração só a Deus. Que atitude de Pedro, obediência de Pedro diante da atitude de Cornélio. E sabe por que eu disse que às vezes nós queremos roubar a glória de Deus? É que nós gostamos de ser reverenciados. E não há mal nisso. Nós só não podemos deixar que essa reverência a nós tome lugar da reverência a Deus. Você ser elogiado por algo que você fez bom, isso não é ruim. Você só não pode deixar que isso lhe traga soberba, lhe traga orgulho, porque isso é pecado. Isso vai dificultar você e eu de proclamarmos o Evangelho. Agora veja, verso 27. Lucas registra que depois que Pedro foi recepcionado por Cornélio, entrou na casa e diz o texto, encontrando muitos reunidos. Cornélio entendeu o que devia fazer. Agora veja, como é que Pedro se dirigiu a esse grupo lá? Verso 28. Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil, ou de entrar na casa dele. Que coisa, hein? Parece uma palavra dura de Pedro, né? Ou um trato rude para que com aquele povo. Os que lá estavam, todos eram gentios, nenhum deles era judeu, nenhum deles. E Pedro chega e diz isso, é proibido entrar na casa de um gentil, ou de se juntar a ele. Parece algo muito rude de Pedro, mas amados, observe a continuação do versículo 28. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Ou seja, se a gente lê a primeira parte do versículo 28, vai pensar que Pedro está sendo rude, mas na verdade, o que estava acontecendo é que Pedro está dizendo, olha, eu sei do perigo que é, eu estou colocando a minha pele em perigo. Sabe por quê? Os judeus são rigorosos demais, e eu sou judeu, e se alguém me ver aqui, provavelmente eu receberei alguma punição por isso. Mas, veja essa conjunção adversativa que Lucas coloca aí, Pedro falando, eu sei o risco que estou correndo, mas Deus me mostrou que não devo, eu, Pedro, considerar ninguém impuro. Ou seja, vocês são gentios, e que os judeus consideram impuro, mas Deus me ensinou que vocês não são impuros. Obediência a Deus. E meus amados, aqui claramente a gente enxerga Pedro quebrando essas normas judaicas, por entender e por obedecer a Deus. Pedro entendeu que a visão que ele teve lá em Jope, sem saber a razão dela, agora Pedro está começando a entender. Lembra-se que a visão de Pedro, e se você voltar os olhos um pouco aí, versículo 9 desse capítulo 10 em diante, Pedro está com fome, subiu ao terraço da casa para orar, era meio-dia, ele sobreveio um êxtase, ou uma visão em que ele viu o céu aberto, e um grande lençol que descia do céu, baixado a terra pelas quatro pontas. Agora o que é que tem lá? Pedro ouviu uma voz, dizendo, levante-se Pedro, mata e coma. E Pedro diz, não Senhor, eu nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Estão entendendo como é que Pedro estava? Como é que Pedro está agora? Agora Pedro está entendendo que o Senhor disse no verso 15, não considere impuro aquilo que Deus purificou. O que é que tinha nesse lençol? Verso 12, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, as comidas proibidas para os judeus. Mas agora Deus está dizendo, Pedro, isso eu purifiquei, e portanto você pode comer. Agora Pedro vai lá para a casa de Cornélio em Cesareia, e diz o texto que ele foi sem vacilar, e entra lá onde está reunido vários gentios. E aí, versos 30 a 33,
Pedro, no verso 29, pergunta: por que é que me chamaram aqui? E aí Cornélio vai responder o porquê. Ou seja, algumas considerações do que Cornélio diz para Pedro. E chama a nossa atenção. Primeira coisa que me chama a atenção é a obediência de Cornélio diante da ordem do anjo. Lembra-se que o anjo disse: Cornélio, mande chamar Pedro. Cornélio obedeceu. E o texto não mostra para nós, e se não mostra a gente não deve especular, mas em nenhum momento Cornélio perguntou: por que chamar Pedro? Será que não tem ninguém aqui que possa falar para a gente? Simplesmente mande chamar Simão, chamado Pedro, que está lá na cidade de Jope. Só isso. Cornélio obedeceu. Outra coisa que chama a atenção aqui é a alegria, a satisfação que Cornélio recebe Pedro em sua casa. Verso 31 diz, Cornélio dizendo o que o anjo disse para ele: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Pedro, Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Aí diz lá, verso 33, portanto, sem demora, mandei chamá-lo. Ou seja, a alegria de Cornélio em receber Pedro na sua casa, e mais, diz o texto, e Cornélio está dizendo isso, reuniu toda a sua família e parentes, e amigos íntimos. Isso é obediência a Deus. Meus amados, e aqui está, portanto, a chave para a gente entender esse capítulo 10 como um todo, pelo menos essa primeira parte, verso 33, nós lemos essa noite: portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora veja o complemento. Agora, ou seja, nesse momento, estamos todos aqui na presença de Deus com um propósito maior. Qual é? Ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Que coisa linda essa palavra de Cornélio registrada por Lucas. Meus amados, como nós dissemos, esse povo está reunido, Cornélio, sua família, seus parentes, os amigos íntimos, para ouvir Pedro, mas não sabe o que é que Pedro vai dizer. Só que Cornélio entende e diz o seguinte: estamos agora prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. E note, o que é que a gente vai entender nesse tudo? Pedro vai anunciar o Evangelho, e o Evangelho todo. Agora vejam, esse público está preparado para ouvir. Versos 34 e 35. Então começou Pedro a falar, ou então falou Pedro dizendo, notem, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. O que é que a gente entende aqui? Que Deus tem a sua igreja, pessoas de todas as nações, todas. E uma questão deve nos fazer entender o que Pedro está dizendo aqui. Ou seja, em qualquer nação, aquele que teme a Deus e faz o que lhe agrada, o que é justo, é aceitável por Deus. Qualquer nação. Deus não é exclusivo de um povo ou de uma nação. O povo é o povo de Deus. Ou seja, Pedro não está ensinando a salvação pelos méritos de Cornélio. Muito pelo contrário, é pelos méritos de Cristo. E vejam, verso 35, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Aí o complemento aí, este é o Senhor de todos. Ou seja, Pedro está dizendo, Cornélio fez bem em reunir a família, os parentes e os amigos para ouvir. Cornélio demonstrou ser temente a Deus. Cornélio deu esmolas, fez orações, tudo isso chegou
ao conhecimento de Deus. Mas isso não é suficiente para a salvação. Porque se Cornélio tivesse sido aceito mediante as suas obras, por que será que Deus tinha mandado Cornélio chamar Pedro para pregar o evangelho? Não tinha necessidade. Mas o texto nos mostra que Pedro foi pregar o evangelho. E esse evangelho aqui transforma. Ou seja, meus amados, o que nós podemos entender aqui é que a palavra de Deus chega e transforma as pessoas. Obedecer a Deus e temer a Deus é o dever de todos os homens. O livro de Eclesiastes, o livro do sábio, termina desse jeito. De tudo que eu falei até agora, diz o sábio, a máxima é: teme ao Senhor e cumpra os seus mandamentos. Esse é o dever de todos os homens. Ou seja, esse é o nosso dever. Ou seja, quando uma pessoa age dessa forma de temer a Deus e obedecê-lo, está, portanto, agradando a Deus. Esse é o primeiro desafio, o desafio de pregar o evangelho. O segundo, os versos 36 a 43, o desafio da pregação cristocêntrica. Cristo é o centro da pregação do evangelho. Não é Pedro, não é Cornélio, não é nenhum dos apóstolos, é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que o grande desafio para nós, igrejas da atualidade, é pregar cristocentricamente, Cristo no centro. E o Evangelho de Atos, o tempo todo está falando disso. A pregação cristocêntrica é apresentar a pessoa de Cristo tal como ela é revelada nas Escrituras. É apresentar Jesus tal como ele é, nem acréscimo, nem diminuição. Veja o versículo 36, Pedro começa a sua pregação de forma direta. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Senhor de todos. Meus amados, o evangelho é a mensagem da paz, a paz que Deus estabeleceu com os pecadores. Esse evangelho foi anunciado primeiramente aos filhos de Israel, isto é, aos judeus. Mas agora estava alcançando fielmente os gentios. Nós podemos entender que a casa de Cornélio foi a porta de entrada para a pregação do evangelho às nações. Foi daqui que se cumpriu a promessa de Jesus. Vocês vão receber poder e vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e aos confins da terra. O evangelho chegou aos confins da terra. Agora, atentemos para a apresentação que Pedro faz de Jesus. Primeiro, verso 36, ele é Senhor de todos. Essa é a mensagem central do evangelho. Não há outro Senhor, só Jesus. Jesus é o Senhor de judeus, de gentios, de pobres, de ricos, de letrados, de iletrados, de homem, de mulher, de criança, de adolescente, de raça, de cor, negros, brancos. É Senhor de todos. Não há distinção para Jesus. E nada pode separar os filhos de Deus de Jesus, que é o Senhor, que estão espalhados por todas as nações. Segundo, Pedro diz que ele é um ungido de Deus, versos 37 e 38. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Então Pedro apresenta Jesus como Senhor de todos e como ungido de Deus. Essa mensagem percorreu toda a Judéia e a Galiléia e agora está chegando aqui. Jesus é mostrado por Pedro como esse ungido de Deus. Na ordem cronológica, nascimento de Jesus, batismo de Jesus, ministério de Jesus. Tudo na unção
de Deus. Jesus, portanto, é o ungido de Deus. Verso 39, Pedro diz que ele é o Cordeiro de Deus. E nós somos testemunhas de que tudo o que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Meus amados, aqui não aparece explicitamente a palavra cordeiro, mas nós podemos inferir. Por quê? Porque ele foi sacrificado por mãos iníquas. E aqui aponta para o sacrifício que era feito lá no Antigo Testamento. É Jesus, o Cordeiro de Deus. Veja aí o capítulo 2 de Atos. Atos 2, verso 23. Atos 2, 23. É Pedro, o discurso dele. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Pedro está repetindo aqui para Cornélio e toda a sua casa, de que Jesus é o Cordeiro de Deus. Indiretamente no texto, no versículo 39, nós podemos aprender isso, porque estava nos desígnios eternos de Deus. Mas também Pedro apresenta Jesus como o Deus glorioso e ressurreto. Veja os versos 40 e 41. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Então, Jesus Cristo também é apresentado como sendo ressurreto por Deus, o glorioso Deus. Ou seja, a ressurreição de Jesus, portanto, é parte essencial do Evangelho. Morte e ressurreição de Cristo são as partes essenciais do Evangelho. E Pedro está dizendo, isso não foi uma visão que nós tivemos, uma miragem. Nós convivemos com ele ressuscitou de fato. E nós podemos comprovar isso. Nós comemos com ele depois de ressurreto. Nós, portanto, podemos afirmar isso. Mas Pedro ainda apresenta outro aspecto de quem é Jesus. Verso 42, ele é juiz de vivos e de mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. E meus amados, essa palavra de Lucas aqui para nós é a mensagem que devemos pregar, lembrar as pessoas do juízo final, que vai acontecer. E não tem como fugir disso. Vai acontecer. Mas ainda há um outro registro, verso 43, ele é o resgatador prometido. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê, recebe remissão dos pecados. Ele é o resgatador de todos os que creem nele. É assim que Lucas registra como Pedro apresentou Jesus. Então esse é o desafio para nós, pregar cristocentricamente, Cristo no centro da mensagem do Evangelho. E por fim, o último desafio, o desafio da permanência, versos 44 a 48. E meus amados, claramente, isso é muito claro, toda conversão verdadeira a Cristo leva a um compromisso público com Ele. Toda conversão verdadeira a Cristo leva a um compromisso público com Ele. Somente aquele que recebeu Cristo como Salvador é que pode permanecer firme, porque recebe o selo do Espírito Santo, somente. E aí, qual é o nosso desafio? Quando anunciamos o Evangelho, quando o poder de Jesus transforma as pessoas e agora elas se convertem, o que é que nós precisamos fazer? Temos que levá-las a se comprometer com Cristo.
Não há cristianismo sem compromisso. Não há vida cristã sem compromisso. É preciso um compromisso com Jesus. E veja, o Espírito Santo age como Ele quer. No dia de Pentecostes Ele agiu, fazendo com que as pessoas ouviram a pregação do Evangelho nas suas línguas e entenderam. E agora, o Espírito Santo desceu sobre eles. Agora veja o versículo 45 de Atos 10. E os fiéis, que eram da circuncisão, os que vieram com Pedro lá de Jope, aqueles que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Ou seja, a questão aqui, os gentios, veja o verso 46, pois eles os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Pentecostes foi assim, aqui também está sendo assim. O que Lucas está mostrando aqui é que Pedro usou o argumento para convencer os irmãos judeus de que também o Espírito Santo desceu sobre esses gentios, coisa que era improvável e para os judeus até impossível, mas aconteceu. E Pedro está dando testemunho, e é por isso que Pedro, né, lá no texto diz que alguns foram com Pedro. Esses alguns eram judeus, que estavam lá em Jope, foram com Pedro e constataram isso. Entendam que está acontecendo aqui, eles falaram em línguas, e nós não podemos, à luz do texto, dizer se esse falar em línguas foi igual lá ao dia de Pentecostes, em que falaram em outros idiomas, ou se aqui foi uma língua estática, que não era entendida a princípio por todos. Fato é que eles falaram em línguas. Agora note, por que a gente entende que não foi uma língua incompreensível? Porque o texto diz o seguinte: ouvindo, falando em línguas, fazendo o quê? Esse falar em línguas. Veja o que é que diz aí o versículo 46. O que é que está acontecendo? Esse pessoal gentil está falando em língua, mas fazendo o quê? Engrandecendo a Deus. Portanto, não era algo inteligível. Eles sabiam o que estavam fazendo. E os judeus estão comprovando isso. Ou seja, esses gentios também receberam o dom do Espírito Santo. E, portanto, estão engrandecendo a Deus. Por quê? Para que a gente não olhe esse versículo e ache que a marca de receber o Espírito Santo é falar em línguas. Não é. A marca de receber o Espírito Santo é ser regenerado, transformado. E é isso que aconteceu aqui com esses irmãos. Eles estão engrandecendo a Deus. Aí Pedro, vendo a situação, verso 46, a parte B, e o verso 48, a parte A, Pedro diz, porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Pedro está dizendo, não há motivo para que sejam impedidos estes de serem batizados. Ou seja, de agora publicamente dizerem que receberam Jesus como Senhor e Salvador da vida. Ou seja, a ênfase dada aqui, e veja o que Pedro diz, batizados em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez, o realce aqui é para Jesus. E meus amados, por que o desafio de permanecer é o desafio para nós? Veja o versículo 48, a parte B, final. Então, lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Ou seja, Pedro, nós entendemos a mensagem do Evangelho, nós recebemos o dom do Espírito Santo, nós fomos batizados, mas nós precisamos permanecer nisso. Meus amados, aqui é uma alusão clara ao discipulado, a estar junto com as pessoas. Aqueles que nós podemos alcançar com o Evangelho e eles serem transformados, não terminou nossa tarefa. Nossa tarefa continua, nosso desafio é de fazê-los permanecer, e isso é discipulado. Mais uma vez, discipulado não é apenas anunciar o Evangelho e estar dizendo que a pessoa agora está salva. Isso faz parte, mas discipulado é caminhar junto. E esse caminhar junto só é possível se houver convivência.
de estar junto. É isso que nós temos como desafio. E aí, pessoas comprometidas com Jesus, crentes em Jesus, querem mais de Cristo. Só que eles precisam de alguém que os auxilie nisso. Por isso Pedro permaneceu com eles alguns dias. Quero concluir com 3 ações que nos faz entender como lição e aplicação para as nossas vidas. Primeira, meus amados, primeira lição que eu encontro e aplicação para as nossas vidas é obedecer a Deus sem questionar. É um desafio muito grande para nós, obedecer sem questionar. Quando Deus chama a salvação, Ele também exige que nós o obedeçamos, sem questionar. Aqui o questionar não é você querer saber mais, mas é questionar sem querer aceitar. Obedecer a Deus sem questionar é a primeira lição que eu encontro para as nossas vidas. Segunda, pregar o Evangelho com base nas Escrituras. Esse é o desafio, é a lição que eu encontro para nós, olhando para Pedro, nesse texto do Evangelho no livro de Atos. Porque, meus amados, há muitos evangelhos espalhados por aí, mas somente o Evangelho de Cristo é que salva as pessoas. Só o Evangelho de Jesus Cristo. E terceiro, lição, aplicação para nós. Nós precisamos de um discipulado comprometido. E outros textos de Atos, a gente enxerga o discipulado verdadeiro, é um compromisso com Cristo. E este é simbolizado com o batismo, como foi aqui com estes irmãos. Estão dizendo publicamente, nós somos de Cristo. E meus amados, nesse tempo de tantas mudanças que nós vivemos, nós temos oportunidades de pregar o Evangelho. E eu quero concluir dizendo isso. Pregar o Evangelho traz muitos desafios. Não só para quem recebe o Evangelho, mas para nós que pregamos o Evangelho. E não existe vida com mais desafios do que a vida cristã. Só há uma coisa que não condiz com a vida cristã, é a monotonia. Viver naquele marasmo. E hoje de manhã nós conversamos um pouco sobre anunciar o Evangelho, e nós temos, amados, literatura disponível. Nós temos o livreto, o Evangelho de Jesus Cristo, para você levar, para dar para alguém, para ler com ele. Temos outros evangelhos, literatura. Nós temos condição de pregar pessoalmente aos nossos vizinhos, parentes, familiares, colegas de trabalho. E se você usa a rede social, use para pregar o Evangelho. Se nada disso resolver, e aí eu disse de manhã, né, há muita gente que passa o dia absorvendo coisa ruim, não é? Via internet, via tantas coisas. E aí nós citamos 2 exemplos que a irmã Nessi já faz isso. É a Rádio Transmundial, 24 horas no ar, com mensagem do Evangelho, estudos, reflexões, música. E a Rádio BBN, né, irmã Nessi? Também 24 horas no ar, com essa mesma mensagem. Dá para alguém esse link, esse dispositivo. E nós temos a nossa Rádio Batista, a Rádio 316, 24 horas no ar também, com mensagem do Evangelho. As pessoas vão ouvir o Evangelho e vão procurar você, vão querer saber o porquê dessas coisas todas. Esse é o nosso desafio, meus amados. Pregar o Evangelho com base nas Escrituras, onde Cristo é central, e exercer um discipulado completo e concreto nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Baixe sua cabeça, nós vamos orar nesse instante. Ó Senhor, como é bom ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, através da Tua santa palavra. Pai bendito, assim como fizeste com Cornélio e com Pedro,
nos faz obedecer a Ti, Senhor. Que tenhamos aprendido a ser obedientes, como Pedro foi, como Cornélio foi, Senhor, e tantos outros na história da igreja. Nos faz, Senhor, vencer o desafio de pregar o Evangelho, nos faz vencer o desafio de pregar o Evangelho cristocêntrico, nos faz vencer o desafio de permanecer na Tua Palavra e discipular outros a permanecer na Tua Palavra, Senhor. Ó Pai bendito, nos unge com o Teu Espírito, para assim sermos servos que vivam para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção dos apóstolos. Que a graça de Jesus Cristo, maravilhosa e eterna graça, que o amor de Deus, incondicional e imutável amor, a comunhão, as consolações, o discernimento, a doce presença do Espírito Santo, estejam com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Faça a sua oração em silêncio.